boa noite Brasil, boa noite São Paulo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, Nanda.Cordeiro, sejam muito bem-vindos. E também aqui no nosso Instagram, eu agradeço desde já a presença de vocês, né, e nos prestigiar aqui nessa live. Afinal de contas, o propósito dessa live é te ajudar, te apoiar, para que você decida tornar-se protagonista da sua própria história. Então vou me direcionar muito aqui para o YouTube, tá bem? As pessoas que entraram no nosso link do grupo do WhatsApp receberam, mas você pode procurar também Nanda Cordeiro no nosso YouTube. Eu vou pedir para a gente compartilhar no Instagram qual que é o link do YouTube também, para as pessoas, a nossa equipe que está aqui já vai compartilhar. E iniciaremos então dando boas-vindas para você que provavelmente quer tornar-se protagonista da sua própria história. Afinal de contas, se não fosse isso, você não estaria numa terça-feira, né, às 20h03 participando desse workshop. Algo muito importante que eu preciso te falar, nós rodamos uma pesquisa para as pessoas que se inscreveram para participar desse workshop, e quando as pessoas vão chegando aqui nessa live, eu vou mostrar para vocês o diagnóstico feito através da resposta dessa pesquisa, né? Quais são os desafios dessa audiência que vai estar presente aqui nessa live? 44% das pessoas têm medo de arriscar, ou seja, muito provavelmente o que impede essas pessoas de darem o próximo passo na vida delas, tanto no aspecto da vida pessoal quanto no profissional, é pelo medo de julgamento, é pelo medo de falhar. E isso está tudo bem, faz parte acontecer, né? Não acho que um empresário, que uma pessoa de sucesso não tem esse medo de arriscar. Sim, tem esse medo, sim, temos medo. Eu, como protagonista da minha vida pessoal e da minha carreira, digo pra você que sim, que eu tenho medo de arriscar, mas eu arrisco. Eu banco por isso, porque eu prefiro ter dúvidas de saber que o que eu fiz pode até não ter dado certo, mas que eu tentei, do que ficar naquela covardia apenas preso com medo. Mas as coisas não são tão simples assim. Eu quero te dar o passo a passo, como você pode encarar esses medos para que você decida, de fato, tornar-se protagonista da própria história. 22% das pessoas da pesquisa responderam que falta clareza nos objetivos. Ou seja, tem muita gente na vida pessoal e na vida profissional, vamos direcionar muito na vida profissional, mas é inevitável a gente perceber que a nossa vida pessoal está muito ligada à nossa vida profissional. Afinal de contas, nós passamos boa parte do nosso tempo no nosso trabalho, aquelas pessoas que optaram, né, por ter um trabalho remunerado, etc. Então, se a gente não está realizado, não está feliz com o nosso trabalho, isso acaba espelhando, refletindo na vida pessoal, né? E na vida pessoal, se a gente não está bem, algumas turbulências, se a gente não tiver inteligência emocional e isenção emocional para a gente saber lidar com toda essa situação, né, a gente acaba também prejudicando a nossa performance profissional. E uma pessoa que quer ser protagonista da sua vida tem que buscar ter essa inteligência emocional para ir equilibrando os pratinhos, que naturalmente turbulências acontecem na vida de todos nós, né, enquanto estamos vivos. Então isso é uma das coisas que foram apontadas como desafio. Outra dificuldade em se organizar, e sim, eu entendo e eu acolho esse desafio. Por quê? 24 horas se tem para todo mundo, né, independente da tua idade, da tua condição financeira, classe social, do país que você mora. Como nós, principalmente mulheres, conseguimos administrar, né, parte do tempo dedicando-se muitas vezes à maternidade, ao casamento, a gerir uma casa, a gerir um trabalho, a responder para um chefe, né, para lidar com um funcionário, para lidar com colegas de trabalho, com cliente, com fornecedor. E sim, através do nosso método ACT, a gente consegue conciliar a vida pessoal fazendo uma boa gestão de tempo. E uma última dor é justamente essa gestão do tempo, que é o que acaba refletindo na parte da organização. Então essas são as maiores dores, os maiores desafios que as pessoas que responderam à nossa pesquisa nos trouxeram, e eu vou dar um direcionamento para tratar esse tema. O que as pessoas esperam desse workshop? O que a gente quer trazer aqui para vocês? 44% das pessoas desejam aprender técnicas para transformação pessoal, né? E eu gosto muito disso porque eu acredito que antes da gente ter um negócio e achar que esse CNPJ, essa empresa tem que estar bem, a gente tem que primeiro fortalecer o nosso CPF. Afinal de contas, o que chega primeiro é o nosso nome. Quem é a pessoa que está por trás da marca, por trás daquele negócio? Independente do tamanho que a sua empresa seja. Então é muito importante você primeiro se encontrar como pessoa, como propósito, tendo clareza de quais são os seus valores, por que você faz o que você faz, para depois você fortalecer esse CNPJ, essa empresa, esse trabalho que você tem.
22% das pessoas que responderam a pesquisa também trouxeram como necessidade que espera aprender como melhorar a sua confiança. Gente, a questão da confiança, da autoconfiança foi gritante na pesquisa, então tá claro que isso é um dos temas que eu vou trabalhar forte aqui nesse workshop, tá bem? E outros são de dicas de como ter uma vida mais equilibrada, né? Esse é um desafio que também nós vamos trabalhar aqui com vocês. Bom, então vamos iniciar para que você torne-se de fato o protagonista da própria história. Até porque a vida, independente da sua religião, eu acredito, eu sou cristã, tá? Isso não é sobre religião, mas é para te dizer que eu acredito que a nossa vida é uma só. Essa passagem aqui é única e eu acho que é uma passagem. Nós não estamos aqui a passeio. A gente veio aqui para viver uma vida próspera, com legado, com propósito. E a gente tem que entender, né, que os nossos passos, eles vão passar, mas as marcas continuarão. E quais são as marcas que eu quero deixar nessa jornada de vida que eu tenho aqui? Eu acredito que para que você torne-se protagonista da própria história, é muito importante você ter clareza do que você quer e também você saber o que você não quer, tá? Isso é muito importante. Para através disso você ter a liberdade de escolha, de trabalhar, né, de ter uma vida pessoal com valores e ter um trabalho que você faça que esteja conectado com os teus valores, com os teus propósitos e, claro, que você seja remunerado, que você tenha um trabalho que você monetize. Afinal de contas, a liberdade de escolha, ela está alicerçada em outras 3 liberdades. Que é a liberdade financeira, porque sem dinheiro, utopia, a gente não faz muita coisa. Liberdade geográfica e liberdade de tempo. E eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essas liberdades. Mas a importância de você ser protagonista é para que você tome as rédeas da sua vida, para que a partir de hoje você decida trabalhar fazendo o que você gostaria. Claro que não é largar o que você já faz, mas é você se programar para fazer uma transição de carreira, né? Seja para você sair de um CLT para abrir o seu negócio, ou seja você que está numa função de uma empresa, mas você quer mudar para um outro departamento, por exemplo, sair da área logística e ir para a área comercial, ou para você trocar de empresa, mudar de carreira, de segmento, enfim. Você tem que ter clareza e saber qual é a pessoa, aonde você quer chegar primeiro e saber qual é a pessoa que você tem que tornar para poder seguir esse caminho, tá bem? Eu quero fazer uma enquete, eu quero que vocês respondam, por favor, para o nosso time aqui. Responde aqui no YouTube e no Instagram de qual lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Eu quero muito saber, né, o nome das pessoas, enfim, de onde essas pessoas estão. Então responde aí para mim, por gentileza. Gente, eu estive no estado do Alagoas, no último domingo, no último final de semana. Fizemos um evento para empreendedoras, a Rota da Empreendedora, e foram mais de 1000 pessoas naquele auditório. Eu fiquei muito feliz com a troca, com tudo que aconteceu lá. Então, se você é de Alagoas, comenta aqui ou de qualquer estado do Brasil, que eu quero saber de onde está vindo a nossa audiência, tá bem? Vamos lá. Eu quero que vocês descubram o passo a passo de como você pode viver a sua vida com propósito. Por que propósito é algo tão importante? Porque se eu faço algo só por dinheiro, se eu faço algo que eu não acredito, em qualquer, assim, que eu acho que aquilo é só por uma atividade remunerada, né? Se eu não acredito que esse meu trabalho ele pode deixar um legado, deixar uma contribuição, se eu torno as pessoas mais felizes que consomem aqueles produtos que eu comercializo ou aqueles serviços, eu simplesmente eu posso, na primeira crise que eu como empreendedora, ou eu como profissional eu tenha, enfrentando com o cliente, com o chefe, ou com o negócio mesmo, eu posso simplesmente desistir. E eu quero dizer para vocês que quem quer ser protagonista, desistir não é uma opção. A gente não pode ter plano B. A gente pode ter outras alternativas, por exemplo, de monetizar, de rentabilizar. Ganhando dinheiro, investindo, fazendo aplicações, investindo em renda passiva, tudo bem. Mas se você deseja ter sucesso, então você tem que ir em frente. Não é quando der certo, é até dar certo. Para isso é importante você ter clareza qual é o propósito do que você faz, o que você faz, tá bem? E viver com liberdade. Eu, hoje, ao longo dos meus 40 anos, falo uma coisa para vocês. Eu não abro mão de viver a minha liberdade de escolha. Chega de você fazer, chega da Fernanda fazer o que os genitores, os meus pais, ou meu marido, ou a sociedade, ou as pessoas idealizaram para mim. Agora, graças a Deus, eu tenho a minha empresa, que é uma empresa de sustentabilidade, que aluga bolsas de luxo, que é a Biobag, né? Sou palestrante também, sou mentora de negócios, já vou me aprofundar em quem eu sou, mas eu quero dizer para vocês que eu direcionei a minha carreira para que eu pudesse hoje, de fato, viver com a liberdade de escolha. E, claro, gerando impacto positivo na vida
das pessoas. Isso é fundamental, saber que eu faço algo positivo, porque como eu falei para vocês, as marcas, os passos passam, as marcas ficam. E qual é a marca que você quer deixar na vida das pessoas? Eu espero que sejam marcas positivas, porque a gente também pode deixar marcas negativas, e isso não é o meu propósito. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Algumas pessoas talvez não me conheçam, né? E mais detalhes. Então, quem é a Fernanda Cordeiro? Eu sou pernambucana, nordestina com muito orgulho, formada em administração de empresas, tá bem? Atriz de formação também. Tenho mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, tá? Trabalhei em várias empresas desde o início da minha jornada, desde o primeiro estágio na faculdade. E no ano de 2016 eu me tornei empresária. Primeiro sendo uma distribuidora de vendas diretas de alguns produtos aqui no mercado nacional. Depois eu abri o meu próprio negócio durante a pandemia, quando eu fundei a BuyBag, uma empresa que aluga bolsas e acessórios de luxo. Então, você que gosta de sair com bolsa da Dior, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, você pode alugar essas bolsas em todo o território nacional. Nós atendemos. Tem uma sócia americana, né? Quando eu estava com 2 anos de operação, entraram pessoas na sociedade e também uma pessoa que é do estado do Paraná, pessoas reforçando aí ao nosso time. E isso aconteceu quando eu fundei minha empresa, essa nova, durante a pandemia, quando estávamos de lockdown, tá? Isso prova que se você quiser realmente fazer algo, é possível sim. Sou escritora, lancei este ano os 2 livros, A Protagonista, tá bem? E lancei também o livro em inglês, The Protagonist, porque eu sou palestrante internacional e eu rodo o mundo inteiro dando palestras, ativando nas pessoas para que elas decidam tornarem-se protagonistas da sua própria história. Então, essa é a razão de ter feito um livro em inglês também. E claro, eu quero deixar essa mensagem no mundo inteiro, por isso que eu fiz nesse outro idioma um livro, né? Então, esse ano eu já palestrei Dubai, Estados Unidos, países da Europa, aqui no Brasil, em vários lugares, para poder a gente espalhar realmente essa mensagem, né, com esse propósito que eu tenho. E sou mãe, né, sou esposa, já apresento um pouco mais para vocês a minha família, tá bem? Bom, esses são os pontos importantes. Sou atriz também de formação. Aqui eu quero mostrar nessas imagens quais são as minhas vitórias públicas, quais são os meus troféus, as conquistas que eu tive, os lugares que o meu trabalho me levou. Mas antes disso, eu quero saber de onde as pessoas estão participando da nossa live. Quais lugares do Brasil? Temos a resposta já, time? Tem. Maceió. Maceió, pessoal de Maceió. Gente, eu tô tão chateada que eu vim embora, não mergulho nesse mar, mas em breve voltarei para Maceió. Temos mais algum outro estado? Aqui em São Paulo também, vai falando para mim depois, coloca aqui para mim no papel para eu ver aqui na enquete também. Maceió, São Paulo, vai colocando aqui para mim. E aí vamos lá. Essas são algumas vitórias públicas que eu quero apresentar para vocês, tá bem? Aqui sou eu na revista Isto É, no podcast, eu fui convidada para falar sobre o lançamento do livro. Aqui em São Paulo, lançando meu livro no Shopping Iguatemi, um dos shoppings mais formadores de opinião de São Paulo. Aqui eu palestrando em Portugal, aqui em Miami, aqui em Mônaco, lançando meu livro durante o GP de Mônaco. Aqui em Londres, dentro do Parlamento Britânico, onde eu fui buscar um troféu, eu fui reconhecida pelo trabalho de sustentabilidade que nós estamos fazendo aqui no Brasil com a BuyBag, tá bem? Aqui no Festival de Cinema de Cannes, esse ano e no ano passado. Afinal de contas, eu também sou atriz, eu tenho um grupo que a gente faz produção de cinema e é por isso que eu estava lá, não é, como patrocinadora de alguns filmes, curtas-metragens que fizemos com a BuyBag e atuação minha também. Aqui eu me tornei madrinha da Casa de Portugal aqui em São Paulo e já adianto para vocês que em fevereiro do ano que vem, dia 20, faremos um grande evento na Casa de Portugal. Aqui, numa ativação nos hotéis mais importantes do Rio de Janeiro, durante o Carnaval, no Hotel Fairmont, com a BuyBag. Aqui eu estive com a Luísa Brunet, atriz, ativista, modelo, né, palestrando na Embaixada do Brasil, na Alemanha, em Berlim. Aqui no evento da Bulgari, no Copacabana Palace, representando a BuyBag. Aqui palestrando em Dubai. Aqui quando eu fui homenageada pela CLASP esse ano, pela Academia de Letras de Artes e Cultura de São Paulo, devido à minha publicação dessa obra literária, a Protagonista, o impacto que ela tem causado na vida das pessoas e também por todo o trabalho de cultura que nós estamos desenvolvendo junto com o pessoal da escola que eu atuo, né? E aqui é uma homenagem na Academia de Letras, na Apagan, e eu já quero dar um spoiler para vocês que dia 29 agora, sexta-feira, eu tomarei posse como membro, né, imortal dessa cadeira da Academia de Letras. Estou muito honrada com o convite e vou acompanhar, mostrar tudo para vocês aqui pelo Instagram.
Qual é uma grande vitória pública, por exemplo, um diploma universitário, ou um carro que você comprou, uma viagem que você conquistou, né? Fruto do teu trabalho, que é uma vitória pública, mas que teve muitas vitórias privadas, que você teve que abrir mão de momentos de lazer prazeroso, com a família, descansando. Só, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Perguntar para o pessoal da equipe técnica. O som caiu. Acho que voltou. YouTube tá voltando aqui. Pessoal do Instagram, segue comigo. YouTube voltou. Acho que foi uma parte técnica aqui. Afinal de contas, ao vivo é assim mesmo, tá bem, gente? Bom, temos pessoas do Paraná, Rio Grande do Sul, do estado do Alagoas, São Paulo e pessoal do Maranhão. Muito bem, sejam bem-vindos. O protagonismo começa dentro de casa. Aqui é a minha família, claro que eu tenho, né, a parte dos meus pais, dos meus irmãos, etc. Mas quando a gente deixa a nossa família e decide construir um casamento, a gente tem que entender que a gente começa a formar uma nova família ali. E a gente pode até não saber quais são a gente pode até não ter controle das condições financeiras, emocionais da família que a gente veio. Mas a família que nós vamos criar, a gente tem que entender que é a nossa responsabilidade. Ok? Todo mundo me escuta bem aí no YouTube? Tudo certinho? Instagram também? Ok. Então essa é a família, esse é o meu porquê, tá? Além de eu querer me realizar profissionalmente, me sentir feliz e ter um propósito que foi um chamado, né? Que eu acredito muito nisso, eu sou muito cristã. Essas pessoas são as pessoas que eu quero mostrar que o legado começa dentro de casa, tá? Então aqui é o meu esposo, Eduardo Dias, uma pessoa que eu me relaciono há mais de 17 anos, e aqui as minhas joias raras, a Maria Eduarda e a Sofia. E é muito bom a gente saber que esse legado começa dentro de casa. E eu sei que você está me assistindo, que às vezes esse apoio você pode não ter do seu marido, você pode não ter dos seus filhos. Calma, acredita primeiro em você. Pede ajuda para o teu maior sócio, que é Deus, e vai atrás do que você quer. Porque com certeza quando você começar a prosperar, quando você começar a colher frutos do teu trabalho, quando você começar a apresentar resultados, contra resultados não há argumento. A gente começa a ter respeito e credibilidade com as pessoas, inclusive dentro de casa, quando a gente passa a ter resultado. Resultado, gente, é algo inquestionável. Você pode até não gostar de uma determinada pessoa do teu trabalho, ou de uma pessoa que você tem no teu convívio, mas se essa pessoa tem resultado, você não tem como questionar, tá bem? E o meu marido me apoia hoje, as minhas filhas também, porque eles veem resultado no meu trabalho. Então é muito importante você ter essa consciência, tá? E aí agora eu quero que você pense, você responda para si mesmo. Você pode até colocar aqui na enquete também. Por que você está aqui? Nessa terça-feira, né, 20 horas e 22 minutos. Você poderia agora estar assistindo uma novela, um filme, estar no shopping, estar dormindo, estar jantando, fazendo mil coisas. Mas se você está aqui, tem um porquê. E eu quero te dizer que esse porquê é muito importante você saber. Porque é o que vai te direcionar para o próximo passo. E parabéns para você que está aqui. Porque se você não estivesse aqui, você não estaria investindo em você. Caso tenha algum hater ou alguém curioso que está aqui querendo ver o que eu faço, você também é bem-vindo, porque eu quero inspirar a vida de todo mundo para que as pessoas assumam o principal papel de todos, o de ser protagonista da própria história. Se a vida é uma só e a vida for um palco, né? Qual é o seu papel? Você está sendo um ator figurante que está lá, igual esse livro aqui, ó, está fazendo uma figuração? Você está sendo um ator coadjuvante que às vezes vai, interage, tem algum papel? Você está sendo um antagonista, o principal vilão da sua vida e das suas escolhas? Ou você está sendo o protagonista de fato da sua própria história? Porque eu quero te dizer que independente das suas condições, como você está hoje, boa parte disso é responsabilidade sua, de você estar como você está. Mas é responsabilidade sua também você entender que cabe a você decidir sair de onde você está e para ir para o próximo nível. E isso, ir para o próximo nível, independe das suas condições. Depende mais das suas decisões, do que você está decidindo fazer da sua vida. E se você decidiu estar aqui, é porque, de fato, você realmente quer crescer, quer prosperar. Vou pedir para o pessoal aqui do estúdio só baixar um pouco o volume para não dar interferência aqui, tá bem? Por favor. Bom, falta
Falta de autoconfiança é um dos fatores que faz com que as pessoas não assumam o protagonismo da sua vida, tá bem? Falta de propósito, as pessoas às vezes não têm clareza de saber o que estão fazendo no trabalho. Por exemplo, as pessoas às vezes têm problema na autoconfiança, elas sempre acham que o que ela está fazendo, a outra pessoa está fazendo melhor. Elas acabam se comparando muito com as pessoas que elas convivem. Deixa eu te contar uma coisa, a autoconfiança está relacionada a você perceber o quanto você já evoluiu, o quanto você já cresceu de uma determinada tarefa ou de um determinado assunto que você se propôs a fazer. Então, vou te dar um exemplo bobo. Se você começou, por exemplo, a estudar inglês, e você está lá na pegada, está no seu terceiro mês, e você sente que você está evoluindo, mas que a pessoa do lado fala melhor que você, problema dela, você tem que se comparar você com o seu processo. Se você decidir que vai perder peso, vai fazer uma atividade física, você entra na academia, você começa a ver que você começou a ter resultado, foi baixando peso, foi ganhando massa muscular, mas que tem uma pessoa que tem um abdômen muito mais chapado que o seu, problema da pessoa, foca em você. O importante é a tua evolução, é o quanto você está evoluindo a cada dia. É nem que seja aquele 1%. Porque o que faz a gente ter sucesso e ter autoconfiança é a gente perceber que todo dia a gente está avançando em algo do que a gente realmente deseja. E quando a gente vai conquistando coisas positivas, a gente vai se nutrindo dessa autoconfiança. Pense um pouco e faça uma relação depois de coisas que você queria muito conquistar, que hoje você conquistou, para que você perceba que você já tem vários méritos na sua vida. Porque às vezes a nossa vida, gente, é como uma escada. A gente está lá naquela escada, a gente olha para cima, onde a gente quer chegar. Mas, e tá tudo bem, a gente tem que andar para frente mesmo, afinal de contas a vida ela anda para frente, não é nem para o lado nem para trás, é para frente. É ahead, just keep going, go ahead, ok. Agora, a gente também tem que olhar para trás para saber quantos degraus a gente já subiu, de onde a gente já veio. Porque às vezes a gente tem uma evolução fantástica, mas a gente esquece de reconhecer, de comemorar e de celebrar as pequenas vitórias diárias que a gente vai tendo. Tá bem? Então, o que faz a gente ter um grande resultado não é só aquele macro resultado maior, é aquele micro resultado. Então, se eu quero, por exemplo, emagrecer 5 quilos, por que não comemorar as 100 gramas, 200 gramas que eu perdi nos últimos 15 dias? Né? Isso é fundamental. Falta de propósito, falta de clareza, às vezes as pessoas fazem aquele trabalho, mas elas não sabem, não entendem. Estão ali naquela profissão que alguém arrumou esse emprego, ou porque ela entrou nessa empresa e está lá 15, 20 anos, se acomodou, não quer pedir as contas porque quer receber indenização e não tem coragem de arriscar, não é? Falta de medo do fracasso, tem muita gente. Gente, a quantidade de pessoas que tem medo de fracassar e que ficam em relacionamentos que às vezes... Não estou nem falando de relacionamento a dois, tá? Mas estou falando de relacionamento social ou um trabalho, as pessoas têm medo de arriscar. Por que você tem medo de arriscar? O cemitério está cheio de gente que teve medo de arriscar, tá? E nessa vida, se a gente está vivo, a gente tem que arriscar, a gente tem que ousar, porque não vai chegar nenhum super-homem, não vai chegar nenhuma heroína falando para você, tá aquilo que você queria, né? Se você quer um milagre, seja o milagre da sua vida, vai lá e corre atrás do seu objetivo, para de ter medo de fracassar. Medo todo mundo tem. Medo todo mundo tem. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo, tá bem? E não é que eu sou corajosa não, porque coragem é o nome que as pessoas adjetivam quando elas veem que você teve a atitude de fazer algo e aí as pessoas dizem, nossa, fulana é corajosa, Fernanda é corajosa. Não é questão apenas de ser corajosa, é questão de chegar lá e falar, eu tenho medo, mas eu pago o preço, eu banco, eu vou atrás de fazer o que eu quero. Porque no final do dia, se der certo ou se der errado, a culpa é minha. Eu vou arriscar. Então não pode ter medo de arriscar. E falta de apoio. Gente, falta de apoio... Eu vou até tomar uma água para falar o que eu vou falar. Falta de apoio é o seguinte. Quando você tomar uma decisão de mudar uma carreira, de fazer um negócio, de empreender, às vezes você terá o apoio das pessoas que você convive, da sua família, dos amigos próximos. Às vezes não. Para ser bem sincera, na maioria das vezes não. Essas pessoas não vão te apoiar. Por quê? Porque essas pessoas vão ver você querendo progredir, você querendo crescer, você querendo ter sucesso, e isso vai naturalmente começar a acontecer. E vai doer nelas ver que vocês estavam assim, né, no mesmo nível, e você começou a crescer, e a pessoa ficou no mesmo lugar, ficou estagnada. Então, eu digo isso, e não é porque as pessoas são descrentes de você. Vou dar um exemplo. Meu pai tem 85 anos, 86, por aí, né? E ele é uma das pessoas que mais me apoia na vida, mas ele também é uma das pessoas que mais me criticam. Eu lembro que quando a minha mãe falou pra ele, Fernando, a Fernanda está escrevendo um livro, aí ele, nossa Carminha, mas ela vai escrever um livro de quê? Ela tem história pra contar de quê?
Vejam que é o meu pai, não é mesmo? Depois que o meu livro ficou pronto, ele comprou, leu o livro 2 vezes, chegou para minha mãe e falou: nossa, Carminha, quantas coisas a Fernanda tem para ensinar, tem para falar, que a gente nem sabia, coisas que ela já enfrentou na vida delas que a gente nem sabia, e tá tudo bem. Não é porque o meu pai não torce por mim, mas é porque eu saí de casa muito cedo e ele não conseguiu conviver, estar no dia a dia para saber tudo que eu enfrentei, né? Todos os desafios que foram do trabalho, as escolhas, o trade-off que eu tive que fazer, e tá tudo certo. Então não encare a falta de apoio como uma descrença em você. Às vezes pode até não acreditar em você, mas quem precisa acreditar em você? Primeiro você acredita em você, pede, né, Deus acreditar em você, se junta lá com o teu sócio maior e vai pra cima e vai realizar o teu sonho, tá bem? Minha jornada, só para vocês entenderem um pouco. Eu falo bem da minha jornada no meu livro, A Protagonista, tá? Mas eu sou do interior de Pernambuco, saí de casa morando com os meus pais com 12 anos de idade, fui morar em Recife, lá fiquei dos 12 anos até os 21 anos. No início eu comecei trabalhando como modelo, depois passei a focar na minha carreira profissional, né? E aí eu fiz faculdade de administração de empresas, trabalhei desde o início da faculdade e vim morar em São Paulo quando eu me formei, porque eu passei num programa de trainee de uma grande multinacional, de uma grande empresa de cervejaria. E fiz carreira no mundo corporativo, de lá fui para vendas direta. Depois da vendas direta numa multinacional americana, eu passei a ter minha própria distribuição. No início da minha carreira, eu comecei na área da logística, depois eu quis mudar para a área comercial, porque dentro do mundo corporativo, eu entendi que a área comercial pagava, remunerava melhor. E eu sempre tive muita vontade de crescer e de ganhar dinheiro, de forma lícita, tá? De forma honesta. Então eu sempre direcionei o meu radar para aquelas atividades que pudessem ser melhor remuneradas. Então eu fiz uma transição de carreira da área logística para a área comercial e depois eu abri minha própria empresa sendo um modelo franqueado de 2016 a 2020, quando parei a operação durante a pandemia e decidi fundar minha própria empresa, que é a Bio Bag, que hoje eu falo para você que eu sou muito feliz e realizada com os acessos, com os lugares, com as pessoas, com o network, com o trabalho que eu faço e também com as sócias que eu tenho hoje na nossa operação, tá bem? Qual é o conceito de ser protagonista? Então vamos lá, vamos agora falar sobre vocês, né? Sobre qual o conceito que vocês têm que começar a incorporar para você que quer ser protagonista da sua própria história. Gente, ser protagonista da sua própria história significa você tomar as rédeas da sua vida. Eu até entendo que hoje você faz o que você faz por uma questão de oportunidade que foi dada, de situação. Mas se você não está feliz com o seu trabalho, se você não está realizado com o seu relacionamento, com o que você faz, dá um basta nisso, se organiza, faz um planejamento para você migrar para uma outra atividade, para você fazer algo que você realmente se sinta feliz e com propósito. Eu entendo que às vezes por conta do relacionamento, de uma questão financeira, por conta de uma maternidade, por conta de uma condição, a gente se vê preso em algumas situações. Mas entendam que não são as suas condições, são as suas decisões que determinam o seu destino. Decisões decidem destino. Você pode até estar assim agora, mas querer mudar, né, faz parte do processo. São as atitudes que você tem que ter com a clareza de saber aonde você está e para onde você quer chegar, tá bem? E o que você quer? O que é mais importante ainda? O que você não quer, né? Então, uma pessoa que quer ser protagonista da sua vida tem que ter essa clareza. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Por que eu falo isso? Porque tem coisas que eu já quis muito ter, que hoje eu já não tenho mais essa vontade, né? Isso já não me inspira tanto mais, isso já não tem muito mais valor para mim com a pessoa que eu sou hoje. E tem coisas que eu quis ter que eu já não quero mais. Lugares, pessoas, ambiente, acessos, eu não quero. Por que eu tô falando isso pra vocês? O software da Fernanda, quem olha, apesar que vai passando o tempo, a gente vai mudando, 20, 30, 40, etc. O software da Fernanda, as pessoas podem até olhar assim e falar assim, o hardware, né? Na verdade, assim, o físico da Fernanda, as pessoas podem olhar e falar, nossa, a Fernanda tá a mesma pessoa. Só que as pessoas precisam baixar a minha nova versão, né? É como se eu tenho baixado vários novos softwares dentro de mim quando eu decidi fazer o que eu faço hoje. Então, às vezes, lugares, ambientes e pessoas que antes mexiam comigo, me despertavam, hoje não mais. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, você que quer ser protagonista da sua vida, tenha de maneira clara, saiba o que você quer e principalmente o que você não quer. Ter essa clareza é fundamental. E aí, para um pouquinho e pensa, qual é o impacto que você faz
no trabalho que você faz hoje, né? Ou se você não tem um trabalho de atividade remunerada, mas qual é o impacto no que você faz, no que você faz? Qual é o legado, qual é a grande transformação que você deixa nesse mundo? O protagonista de verdade, ele sabe que ele deixa transformação no mundo e que essa transformação tem que ser positiva, tá? E através desse método que eu criei, que é o método ACT ou o método ACT, porque o que é que um ator faz? O que é que um protagonista faz? Quando a gente olha no mundo da dramaturgia, né? Agora eu peço uma licença poética puxando para o meu lado artístico, porque eu sou atriz também. Então quando a gente vê um ator ou uma atriz no palco, que é protagonista, ou numa tela de cinema, de uma novela, etc., a gente vê que esse ator, essa atriz, ela age, act, ação, né? Então por isso que a gente criou esse método ACT ou método ACT, que eu vou explicar. Se vocês conseguirem aplicar com clareza, vocês com certeza, né, tomarão o rumo para tornarem-se protagonistas das suas próprias vidas. Primeira letra do método ACT é o A de atenção. Quem quiser tentar, né, ou anotar essas informações aí, eu recomendo, é muito importante. O método ACT, o A de ação, action. Por que eu falo ação? Eu falei que eu sou cristão. Quem é cristão? Ora. Gosta da oração. Mas a oração está relacionada ao orar e à ação, a agir. Ou seja, se você realmente quer muito uma coisa, você precisa agir. O que faz você ter os seus resultados são as ações que você faz para você conquistar algo novo. Por exemplo, o que te faz agora ter a clareza de saber a importância e como tornar-se protagonista da sua própria história é a ação de ter se inscrito para participar desse workshop e de estar aqui numa terça-feira às 20h39. É a ação, é a atitude que você teve, tá? Atitude para quê? Para começar. Mesmo que você tenha medo. Gente, se tá com medo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? O medo faz parte do processo. Quem não tem aquele frio na barriga? Não acha que grandes empresários ou médios empresários ou as pessoas que começaram agora, elas não tiveram medo? Sim, principalmente quando a gente decide empreender. Não é fácil empreender no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro, né? Existe a parte tributária, existe a parte de cliente, de funcionário, de fornecedor. Não é fácil, né? Ou as pessoas que querem se fazer uma transição de carreira e tem medo de não dar certo, faz parte. Tá tudo bem, porque eu vou falar para vocês que amanhã, se você der certo ou não, se você fizer algo com medo ou não, o sol vai nascer a hora que tiver que nascer, o sol vai se pôr a hora que tiver que se pôr, você com medo ou não. Então, o mundo, antes ou depois de você ter medo, não vai mudar. Vive, vai lá, corre, vai pra cima, faz o que você tem que fazer, tá bem? E o outro é ativar. Gente, ativar o seu potencial com clareza e propósito. Tem gente que fala, eu adoro, eu estou motivada, eu gosto de motivação, não gosto dessa palavra motivação. Porque quando você está motivada, motivação é uma coisa que você está ali na pilha, bora, vamos fazer. Aí você está super motivada, aí você vai lá, aí, por exemplo, você decidiu que você precisa começar a ler, você quer ler, você vai e lê 1 hora na segunda, lê 1 hora na terça. Aí lê, sei lá, 2 horas na quarta, chegou na quinta, você cansou. Você fala, hoje eu não vou ler 2 horas não, porque eu já ali. Então hoje eu não vou ler nada, vou descansar. Hoje eu vou não sei o quê. Você perdeu o foco. Você tem que ter a constância. Você tem que ter o potencial ativado para que você realmente busque os seus objetivos. É a ativação. Não quero aqui motivar ninguém para ser protagonista. Eu quero ativar para que você tome a decisão de ser a protagonista ou o protagonista da sua história. Tá bem? O método C. Quando você aprende e implementa ele. Primeiro C é o C de conhecimento. Qual é o meu nível de consciência, qual é o conhecimento que eu preciso ter para que eu saia do ponto A que eu estou hoje para o ponto B, C, Z, D, C, né? Qual tipo de conhecimento, qual tipo de pessoa eu preciso me tornar para que eu chegue onde eu realmente almejo. E aí você tem que ter a constância em buscar o aprendizado e principalmente a aplicar. Porque, gente, para cada 1 hora de aula, né, de instrução, de mentoria, de curso que você faça, tem que ser no mínimo 5 horas que você colocou em prática. Porque a teoria ela é boa, mas ela não te ensina. A teoria ela te dá um direcionamento. O que faz você aprender é você colocar em prática. E muitas vezes são com os erros, aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, são com os erros que a gente aprende muito mais do que com os acertos. Por isso, não tenha medo de errar, tá bem? O outro C, que é a colheita para os frutos, né, do esforço e dedicação, porque você planta, uma hora você colhe.
pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde o resultado vem. O trabalho devolve, o universo devolve, as pessoas começam a perceber. Pode fazer, pode ir atrás do que você realmente quer com constância, com coragem, com determinação, que a colheita é inevitável, você vai conseguir. E por que é importante ter o conhecimento? Porque às vezes não é sobre você trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, trabalhar duro, é você saber trabalhar de maneira inteligente, tendo as ferramentas certas. Por exemplo, você está numa casa agora, você está reformando sua casa. Aí você decidiu que quer colocar um piso, sei lá, um porcelanato na casa, eu adoro porcelanato. E aí você decidiu, sei lá, tirar o piso da tua casa com aquele taco de madeira. Aí você tá lá com um piso comum mesmo, você tá lá com o pedreiro, tá lá com uma colher e tá ali tentando quebrar piso por piso. Aquilo ali, gente, vai demorar uma eternidade para sair. Mas se você dá para ele a ferramenta certa para ele arrancar aquele porcelanato de uma única vez, o resultado ele vem mais rápido. E buscar conhecimento com as pessoas que estão naquele local que você já quer estar, vai fazer com que você encurte tempo. Sabe por quê? Porque o ativo mais valioso que nós temos na vida é o tempo. Né? A gente não consegue comprar 2 horas para frente, me vê aí 2 dias, eu já queria que fosse Natal hoje, né? Ou me vê aí 4 dias para trás que eu queria estar lá em Maceió, né? Por exemplo. Não, a gente não consegue. Mas eu consigo comprar o conhecimento que outras pessoas têm, com os aprendizados e as experiências que essas pessoas têm, para encurtar caminhos, para fazer com que eu chegue lá, tá bem? O outro é o T de time. Gente, na vida, uma coisa importante é o time. A equipe técnica, tudo certo aí, pessoal? Mundo evolutivo, ok? O time, tá, gente? Sabe quando você está se relacionando com alguém e você fala, agora eu tô ficando com essa pessoa, agora tá na hora de eu namorar essa pessoa, né? Agora tá na hora de noivar, agora tá na hora de casar, agora tá na hora de ter filho, tá na hora de ter 2 filhos. Não, agora eu acho que a minha relação não tá muito boa, acho que eu marquei o noivado, mas eu acho que essa pessoa não é pra mim, vou cancelar esse noivado. Enfim, é muito importante na vida a gente não perder o time, tá? A gente saber qual o momento certo da gente fazer uma coisa, entrar em algo ou sair de algo. Porque às vezes não é só sobre entrar e participar, é saber também o momento de sair. Respeitar o tempo das coisas e o seu próprio ritmo. O que eu quero falar isso pra vocês? Tudo na vida é um processo, é um passo a passo, né? Então, as pessoas que forem colocar em prática o método ACT, o método ACT, no mínimo precisa de 6 meses para poder começar a ter clareza dos seus resultados. Não é de uma hora para outra. Agora eu vou achar um botão, pá! Apertei o botão, virei protagonista. Então eu vou colocar um chip, pá, sou protagonista. Não! Porque você vai ter que mudar comportamento, mindset, atitude, vai ter que buscar repertório intelectual, experiência de vida, observação, relacionamento, network, para que você seja protagonista da sua própria história. Então, respeitar o tempo, o que é? Se eu falo para vocês, por exemplo, que eu tenho, vamos imaginar aqui, uma mulher grávida, demora geralmente 40 semanas, né, 10 meses, 9 meses e meio, para poder gerar-se uma vida, né? Se eu chego e eu falo, junta aí 3 mulheres, cada uma com 3 meses, juntou 9 meses, a criança vai nascer? Não vai. Por quê? Porque tudo tem um processo, né? A natureza nos ensina isso, que uma árvore para dar frutos a gente tem que, né, plantar, né, semear, tem que plantar, regar, né, até uma hora essa árvore dar frutos. Então tudo na vida tem um processo. E o que edifica a gente é o processo, não é só o resultado, tá bem? Então a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Porque tem muita gente que começa a fazer algo e quer o resultado para ontem. A gente está vivendo num momento muito imediatista e nem tudo é desse jeito. Nem tudo é a gente assistir algo no YouTube na velocidade 2.0 ou uma mensagem no WhatsApp na velocidade 2.0. Calma, a natureza tem o seu ritmo, as coisas para acontecer têm o seu ritmo. Agora, ficar parado realmente não vai fazer as coisas acontecer. Você precisa começar a respeitar esse tempo, tá? Trabalhar com dedicação no presente para você poder transformar os resultados no futuro. É você ter a clareza de se imaginar e de visualizar lá na frente, a longo prazo. Mas saber que o que você faz hoje é o que de fato vai garantir para que você amanhã esteja onde você realmente quer. É o que você faz hoje, o que você está fazendo hoje, no dia 26. O que você vai fazer no dia 27, esquece, eu não quero nem saber, isso é só amanhã. A partir de meia-noite eu penso no que eu vou fazer no dia 27. Não significa que você não vai ter planejamento. Vai. Só que você tem que ter o planejamento e a execução. A execução. E guardem uma coisa que eu vou falar para vocês. Na vida, vale mais uma acabativa do que 10 iniciativas, né? A gente brasileiro, a gente que é muito comunicativo, a gente gosta de ser igual o povo. Abraçar as coisas, vou fazer, para. Faz uma coisa, conclui, vai. Faz uma coisa, conclui, vai.
Na parte do TED Time, de fazer gestão, eu falo muito sobre isso, tá? Por quê? Eu já fui uma pessoa que eu separava 1 hora do meu dia, por exemplo, 1 hora da manhã, das 8 às 9 da manhã. Então, das 8 às 9 da manhã eu vou treinar na academia, e enquanto eu estou na esteira, eu estou fazendo uma reunião ou eu estou fazendo uma aula online. No final dessa 1 hora que eu fiquei, eu percebia que eu nem fazia a aula direito, o treino direito que eu estava ouvindo ali no meu fone, e eu também nem treinava direito. Então, compensava muito mais eu separar. É 1 hora que eu tenho, então tá bom. Então é meia hora para eu fazer isso aqui bem feito, e depois meia hora para fazer isso aqui bem feito. Porque se a gente achar que a gente é aquele conceito multitarefa, gente, não é. A gente faz, mas a gente não faz da melhor forma possível. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tudo que a gente põe foco, a gente põe atenção, põe intensidade e expande. Mas tem que ser de verdade, tem que realmente estar focado em fazer aquilo, tá bem? E a gente tem que saber alinhar as nossas escolhas com o momento certo para agir. Ou seja, se você realmente quer fazer uma transição de carreira, amanhã eu vou largar o CLT. Não, calma, tá louco? Não é desse jeito. Se você não tem uma reserva financeira, se você tem conta para pagar, se você nem sabe o que você vai fazer para empreender, como é que você vai largar o seu trabalho? Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Se você não está feliz com a sua faculdade, eu vou trancar, amanhã eu não vou fazer. Calma, faz uma transição, primeiro respira, vê o que você quer fazer de transição, né? Porque ser protagonista não é simplesmente saber o que quer e o que não quer e agir de maneira inconsequente, de maneira impulsiva. Porque o que você faz impacta não só a sua vida, mas a vida da sua família, das pessoas que convivem com você também. Então você tem que agir de maneira com responsabilidade, com planejamento. E o método ACT, o método ACT, traz isso também para vocês e para as minhas mentoradas, para as pessoas que já estão colocando em prática. Eu, graças a Deus, inclusive, eu tive hoje uma mentoria com uma delas, que eu fiquei muito feliz quando ela me trouxe o feedback dizendo: Fernanda, o quanto, depois quando a gente iniciou essas mentorias, a questão da gestão do tempo tem sido mais eficiente na minha vida. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque eu sei que é um desafio para essa mentorada especificamente, que é aqui da região de São Paulo. Mas só deu resultado. Ela falou assim: eu te devo muito. Eu falei: a mim você não deve nada. A mim o que você deve já está pago quando você comprou minha mentoria. Você deve agradecer a você por você estar colocando em prática o que eu estou te direcionando. Porque o que está fazendo você ter resultado não é o fato de você ter comprado a minha mentoria, é o fato de você estar colocando em prática, levando a sério aquilo que você está fazendo. Lembra que eu disse para vocês no início? As pessoas vão poder fazer tudo por você, menos a sua parte. Inclusive, Deus não vai chegar a fazer a sua parte, né? Porque todos nós somos filhos, fazendo parte, ele vai querer fazer da sua, da vida de todo mundo, e aí ele é Deus, né, querida? Ele não está aqui a seu dispor dessa forma. Então, vai para cima e vai atrás do que você realmente quer, tá? Algo muito importante, nós mulheres, qual é o papel da mulher na sociedade? Sobretudo numa sociedade que a gente vê que tem crescido muito o problema da violência doméstica, né? O problema da diferença de gênero, que às vezes a gente contra mulheres. Eu já passei por isso, de ter a mesma função numa grande empresa nacional e multinacional de outros pares, e eu ganhava menos simplesmente porque eu era mulher. E o cara era homem. Eu falei: pô, mas por quê? Acontece. Ainda em 2024 isso acontece. A quantidade de CEOs, vou pedir para a minha equipe dar um Google aí, por favor, e me dar essa informação. A quantidade de CEOs que existe hoje no Brasil. Quantas são mulheres nessas cadeiras, quantos são homens? Gente, é uma proporção muito grande a diferença, né? É desproporcional, na verdade. Então, qual é o papel da mulher numa sociedade? O que eu vejo? Primeiro, a mulher, ela edifica uma família, tá? Ela edifica o lar. Fernanda, mas eu não tenho família, eu não sou casada ainda, não importa. Nem que a família seja, por enquanto, você, né? Ou aquela pessoa que você já se relaciona, ou aquela pessoa, a família que você vem de origem. Você é uma pessoa que você edifica uma família, tá? Você é uma pessoa que edifica uma sociedade. Então, quando a mulher ela toma posse desse papel, ela sabe da importância que ela tem. Ó, só pra você aqui, ó, 5% das mulheres são CEOs aqui no Brasil. A informação chegou aqui agora. Obrigada, time. É uma quantidade muito pequena, né? Vê pra mim, por favor, a quantidade de empresárias. Assim, não sei se vocês conseguem puxar essa informação aí pra mim. Das empresas que a gente tem, quantas são mulheres fundadoras e quantos são homens? Eu deixo minha equipe louca, vocês estão vendo. Tá? Então, 5% de mulheres que são CEOs das empresas, 95% homens, né? Acredito. Bom, então esse é o papel da mulher na sociedade e o empreendedorismo, que é a bandeira que eu levanto, que eu acho sensacional, eu acho muito importante. Eu entendo que uma pessoa que quer crescer, que quer prosperar, que quer ter liberdade financeira, geográfica, de tempo, que quer sentir que realmente está deixando um legado, está transformando, está contribuindo para a sociedade, alguém que tem paixão pelo que faz,
é uma pessoa que decide empreender. Eu falo isso, gente, com brilho no olho, porque eu sou uma pessoa muito feliz e realizada sendo empresária, tá bem? Não significa dizer que é fácil. Às vezes eu passo por desafios, ou passo por muitos. Só que o trabalho que eu faço tem um propósito maior. Então é por isso que eu envergo, mas eu não quebro. Por quê? Porque eu estou alinhada com o meu propósito, eu sei o que eu quero. E eu entendo qual a importância que o meu trabalho tem. E no empreendedorismo, a gente tem que entender que quando a gente decide ter um negócio, fazer um trabalho, a principal finalidade para quem quer ser um empresário, uma pessoa protagonista, não é só ter um negócio porque vai gerar receita financeira. Porque isso é importante, eu sei, afinal de contas, o que paga boleto, o que paga a nossa vida realmente é a remuneração financeira que nós temos. Obrigada. Mas a gente tem que saber que o trabalho que a gente faz, ele tem um propósito, ele tem um legado, ele deixa uma contribuição. Principalmente quando olha com a questão de ESG, né, que nunca esteve tão em alta. Então a gente tem que ver se o trabalho que a gente faz, como que ele adequa, qual a contribuição que ele deixa na sociedade, no meio ambiente também, tá? E quando uma mulher prospera, quando uma mulher ela cresce, quando essa mulher ela começa a ter um trabalho de destaque, ela inspira e transforma o seu entorno, ou seja, as pessoas que estão ali olham e falam assim, se ela consegue, eu também vou. Se ela está conseguindo, eu também vou fazer. Algumas até olham com um pouquinho de inveja, uma dorzinha de cotovelo. Faz parte do processo, gente, porque quem sente esse tipo de energia fala muito mais sobre a pessoa do que sem você. Mas eu quero que vocês pensem que o trabalho que você faz pode também inspirar outras mulheres a buscarem essa liberdade financeira. Quando eu estava em Berlim, que eu mostrei para vocês palestrando com a Luísa Brunet, que a gente fala muito sobre essa pauta da violência doméstica, eu falei para ela, Luísa, eu vejo que muitas vezes as mulheres que são acometidas, são vítimas, né, da violência doméstica, algumas delas, elas ficam nesse relacionamento por quê? Porque elas não têm aquela liberdade financeira, né? Muitas vezes o agressor é o provedor financeiro da casa. E essa família, às vezes, até ela não é nem acolhida pela família de origem, porque a família de origem não tem condições. Ou então a mulher, ela está no relacionamento, ela está num casamento feliz, como eu estava conversando esse final de semana com uma grande executiva de uma empresa multinacional, de uma empresa nacional, enfim, e ela falou para mim, Fernanda, eu sempre fui muito realizada no meu casamento, até que 25 anos depois, do nada, né, ela falou até que ela teve alguns sinais, que depois ela foi se dando conta, do nada o cara largou, falou, não quero mais ficar com você. E aí o que ela falou? Eu estava com 50 anos na época. E se eu não tivesse o meu trabalho? E se eu não tivesse minhas condições financeiras de pagar minhas contas? O que seria de mim? Perdi o meu provedor, né? No caso, eu era a que mais ganhava na casa, mas assim, perdi né, a pessoa que era o provedor da casa, e eu com 50 anos agora para voltar para o mercado de trabalho. No caso dela, que veio do mundo corporativo, né? Então ela falou, eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter o meu trabalho fazendo o que eu faço. Eu pedi para a equipe puxar informação aqui sobre a quantidade de empresas, né? Pelo que a gente viu aqui, como se esses dados, 10,3 milhões de empresas que nós temos, não entendi, porque esse dado não está claro para mim. O pessoal da equipe aqui, se puder verificar aqui, acho que 34%... Hã? São mulheres. Ah, entendi. 10% das empresas que temos hoje são constituídas por mulheres, é isso? Fundadoras mulheres, é 10 isso? 10 milhões de mulheres, 34,4% das empresas. Ah, entendi, tá. Entendido. Eu vou soltar um post falando sobre isso quinta-feira, tá bem? Para deixar claras essas informações, só para a gente poder ter uns dados aí. Vocês me acompanhem aqui no Instagram com esse post que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Agora vamos lá. Vamos falar sobre as 4 liberdades que quem quer ser protagonista e que busca o empreendedorismo para isso pode alcançar. A liberdade de escolha, que para mim ela está alicerçada. A liberdade de escolha, gente, é você poder escolher o que você realmente quer. Sabe quando você vai no restaurante? Você está lá, aí no restaurante você pega o cardápio e você fala assim, deixa eu ver o que eu vou comer. Você poder escolher o prato do lado esquerdo, olhar o prato que você deseja, não simplesmente olhar o prato do lado direito, que é o preço do cardápio. Estou dando um exemplo aqui que é assim que funciona, tá? Já passei por isso, então eu sei que é chegar no restaurante e olhar o lado da direita. A liberdade de escolha, eu não estou só falando em relação a questões financeiras, eu estou falando em relação a decisões, a lugares, a ambientes. Eu recebo alguns convites para estar em alguns eventos ou alguns lugares, enfim, que eu falo, esse ambiente não é mais para mim, né? Eu escolho hoje alguns eventos, alguns lugares que eu quero frequentar. Eu escolho hoje, graças a Deus, algumas pessoas que eu quero ter parcerias comerciais ou trabalhos, porque tem lugares que não é pra mim. Ou seja, às vezes a gente não tem esse direito de escolha. Eu não tive sempre isso, tá? E graças a Deus, depois que eu comecei a empreender, eu passei a ter essa liberdade de escolha. A liberdade financeira, por quê? Se você realmente quer ficar rico, quer prosperar, quer ganhar dinheiro, quer conquistar patrimônio, quer poder ir um pouco mais além,
dificilmente você numa carreira CLT isso vai acontecer, tá? Não estou falando que não pode acontecer, mas assim, a não ser que você seja um grande executivo, um grande CEO, que você pegue boa parte da sua renda, sei lá, 30%, 40%, e você não gasta esse salário, você comece a investir, e aí por conta desse investimento, dos juros compostos, que você colocou, sei lá, se você coloca R$500 e faz um investimento que rende 1% ao ano, depois de 20 anos você vai ter 3 milhões. Mas não porque foi fruto do teu trabalho de CLT, é porque você pegou esse dinheiro, poupou, investiu, aplicou, deixou lá e aí você teve uma renda passiva, entende? Então se você realmente quer conquistar grandes situações financeiras, de fato, é o empreendedorismo que te dá isso. E uma função importante para quem quer empreender é saber vender, independentemente da sua profissão, se você é médico, advogado, é contador, é manicure, corretor de imóveis, seja lá qual for a sua profissão, você precisa ser um bom vendedor. Liberdade de tempo, eu digo para vocês, por exemplo, hoje que eu tenho minha família de origem que mora no Nordeste do Brasil, tenho as minhas filhas, etc. Às vezes minha criança adoece, e eu ter essa liberdade de tempo, por exemplo, quando a minha filha está com febre, está em casa porque pegou uma virose, que é quando o filho está assim, né, que é a mãe, né? Então essa liberdade de tempo é fundamental para mim. Liberdade de tempo não significa dizer que você não trabalha. Gente, eu falo pra vocês, eu sou uma máquina de trabalhar, eu sou um trator. Eu trabalho muito, muito. Eu tenho até que bom que segurar um pouco, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, assim, às vezes eu tô ali de domingo a domingo, eu tenho que dar uma segurada, porque o que eu faço é tão prazeroso, eu me sinto tão feliz fazendo. Pedi só pro pessoal aqui da técnica me ajudar, que desconectou aqui o projeto. Voltou já. Eu gosto tanto do que eu faço que às vezes eu tenho que dar aquela segurada, tá? Mas às vezes também, quando eu tô muito cansada, eu falo, parou, vou tirar 2, 3 dias off. Por quê? Porque quando a gente está cansada, a gente não pode desistir, a gente tem que parar. Então essa liberdade de tempo, ou de às vezes eu, sei lá, eu quero viajar para algum lugar, então eu tenho um deslocamento, e aí eu falo, então eu vou viajar nesse horário comercial, e aí à noite eu faço tal coisa. Isso é ótimo, porque eu tenho essa liberdade de tempo, eu não fico presa no trabalho das 8 às 18 todos os dias. Eu tenho essa liberdade de tempo porque eu sou empreendedora, tá? Sou empresária. E a liberdade geográfica, gente, essa liberdade de, hoje como eu trabalho muito no digital, né, mesmo com a Bioberg, nós alugamos muitas bolsas de luxo, tem equipe, comercial dos concierges, etc., na nossa sede, mas hoje, 90% do meu trabalho, ele é online, né, então assim, isso me dá muito essa liberdade geográfica que faz com que eu exerça as minhas atividades em qualquer lugar do mundo, se eu não viajei muito para fora do Brasil, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Então eu tenho essa liberdade geográfica que eu posso estar em algum outro lugar fazendo algum trabalho, fazendo algo. E o empreendedorismo, ele me dá isso. Quais são os desafios que a gente tem no início quando a gente quer empreender ou quando a gente quer tornar-se protagonista da nossa própria história? Nem sempre as pessoas vão nos apoiar, já falamos sobre isso, tá? Familiares e amigos podem questionar a sua escolha. Gente, se eu fosse seguir meu pai, eu era médica, porque meu pai achava que ser médico era a melhor profissão do mundo. Natural, né? Uma família que veio do interior de Pernambuco, onde as funções das pessoas mais prósperas da cidade eram os médicos, tá tudo bem. Só que assim, quando eu, por exemplo, meu pai, até um dia desse eu tô dando muito exemplo do meu pai, que a gente conversa muito sobre isso, às vezes ele não entendia o trabalho que eu faço com a minha empresa, com a Bioberg, porque é um trabalho diferente do que é a realidade dele, que é advogado, né? Mas algumas amigas que eu tenho, eu lembro que na pandemia eu tinha uma amiga que chegou para outra amiga, eu digo amiga assim porque, né, gente? Falou assim, eu acho que a Fernanda, ela criou esse negócio da Bioberg para alugar a bolsa só para ela poder ficar ganhando bolsa do marido e inventar que vai ganhar a bolsa do marido para alugar. Gente, queria eu que essa fosse minha realidade, que meu marido me desse uma bolsa por mês para colocar no acervo, né? Essa não é a realidade, não é assim que funciona, tá bem? As coisas que eu tenho foram investimentos que foram feitos, mas as pessoas elas vão falar. Tá tudo bem. Às vezes, quando as pessoas encontram uma mulher de sucesso, elas acham que é porque tem um homem por trás. Quem é que está bancando essa pessoa? Né? E às vezes a gente vê mulheres que sobem no mundo corporativo ou que têm sucesso porque sempre acham que tem algum homem que está validando ela, né? Em outras palavras, que ela está emplacando com alguém e é por isso que ela cresceu. Infelizmente a gente vive assim. E às vezes uma outra mulher até que nem apoia tanto o sucesso da outra e está tudo bem. O que me deixa feliz é que quem às vezes pergunta, Fernanda, eu quero saber um pouco mais sobre você, eu digo, claro, segue o link do Mercado Livre ou da Amazon, onde você pode entender um pouco mais sobre minha história, lendo o meu livro, A Protagonista, ou lendo em inglês, The Protagonist, se você der conta de ler inglês. Porque menos de 5% da população brasileira fala inglês. Eu, graças a Deus, ao meu esforço e estudo, eu faço parte dessa estatística, tá bem? Então, às vezes as pessoas falam assim,
Nossa, mas eu achei que o livro da Fernanda, eu li, nem que foi tão bom assim. Eu digo, querida, foi melhor do que o seu, porque você nunca escreveu nenhum livro. As pessoas sempre vão criticar, mas a gente também vai encontrar pessoas e mulheres que praticam a sororidade, que vão nos apoiar, como eu tenho várias, por exemplo, Zaina Saf, Mayara Marinova, Luísa Brunet, mulheres que apoiam o trabalho de outras, tá bem? Então a gente precisa se unir mais. Se as mulheres fossem mais unidas umas com as outras, a gente levantava, gente, muita coisa, sabe? Mas essa união é algo que a gente inspira fazendo, por isso que eu estou aqui, né, para apoiar vocês a também serem protagonistas das suas próprias histórias. E a sua conexão com o seu propósito, pode ter certeza que será o seu maior combustível sempre, tá? Qual é a importância de você ter uma mentora, tá? Por que é tão importante? Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns mentores, tá? Eu tenho uma mentora de desenvolvimento pessoal, eu tenho um mentor para saber como eu trabalho na internet, eu tenho um mentor que é sobre negócios, tá? Porque o mentor, ele é uma pessoa que ele conhece o caminho, que ele tem experiência, ele já passou por muita coisa. O meu mentor de negócios, ele é hoje um grande empresário, mas esse cara já quebrou e quebrou 2 vezes, né? Então assim, ele sabe os caminhos que eu devo percorrer e os caminhos que eu não devo seguir. Ele consegue, através da vivência e da experiência dele, me dar um direcionamento. Por quê? Eu fiz faculdade? Fiz. Eu tenho minha graduação. Eu fiz pós-graduação? Fiz. Ótimo. Só que o que eu aprendi como empresária foi na prática. E eu não estou falando para vocês que não é para fazer faculdade, não. Pelo amor de Deus, eu acho um absurdo como as pessoas na internet, né, grandes players, não incentivam as pessoas a fazerem faculdade. Eu acho que a faculdade é muito importante, o conhecimento teórico, mas é a parte prática que vai fazer com que você realmente atinja grandes resultados. E o mentor, ele encurta caminhos, né? Lembra que eu falei que não dá pra gente comprar tempo? Pois é, às vezes eu quero implementar um projeto na minha empresa. Eu sozinha, quebrando cabeça, com erros e acertos, vai demorar 3, 4, 5 anos, 10 anos para ter resultado. Se eu contrato um mentor que tem um know-how, ou seja, que sabe fazer isso, ele vai encurtar caminhos em 1 ano ou 6 meses, dependendo do teu resultado. Tá? Em outras palavras, no dia a dia, quando eu contrato um personal trainer, alguém para ir para academia comigo, para passar os treinos para mim, é porque esse cara, eu não estou pagando só aquela 1 hora de treino dele. Eu estou remunerando ele por todo o conhecimento que ele tem, dos 4, 5 anos de uma faculdade que ele fez, mas toda a experiência que ele já teve treinando outras pessoas, né? Então é isso que eu compro, porque eu não compro tempo, mas eu compro conhecimento. E eu compro desse mentor que eu estou elegendo, esse conhecimento que vai fazer com que eu saia do lugar A para o lugar B, tá? E aí eu falo para vocês, eu tenho uma previsão do tempo para passar para vocês. A previsão do tempo é, o tempo está passando. Nós estamos a menos de um mês do Natal, e é um momento que quando a gente chega no Natal, chega no Ano Novo, a gente começa a pensar um pouco no que a gente planejou em janeiro, no início do ano, né? Quando estava lá no 31 de dezembro de 2023, os fogos de artifício queimando, e a gente pensando, esse ano eu vou estudar, vou fazer curso, vou poupar dinheiro, vou viajar, vou fazer isso, vou melhorar a empresa, vou aprender, vou não sei o quê, vou fazer atividade física. E aí a gente se perdeu no meio do caminho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Faltam 36 dias para o ano terminar. Ainda dá tempo de você realizar muita coisa esse ano. Dizem que o ano só começa depois do Carnaval. O Carnaval 2025 será no mês de março. Nós temos final de novembro, início de dezembro, janeiro e fevereiro para colocar em prática. Grandes transformações podem acontecer nas nossas vidas se a gente começar a colocar em prática a partir de hoje, 26 de novembro de 2024. Porque o que eu tenho hoje para garantir o resultado de amanhã é o que eu faço hoje. No momento que tem um monte de black, fraude por aí, né? As pessoas nessa loucura de comprar, de consumir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O nosso resultado, o nosso sucesso, né? O nosso status, ele não vem do que a gente tem apenas, mas do que a gente é. Você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder absolutamente tudo. Você nunca vai deixar de ser quem você é. Então, quando você investe em você investe no teu conhecimento, na tua evolução, no teu aprendizado, você fica gigante. Porque a melhor roupa que uma pessoa, uma mulher pode vestir é a roupa da autoconfiança. Quando você estuda, quando você tem mentores que estão aqui para te guiar no teu processo, para te apoiar, para falar, vamos junto, eu não vou pegar na tua mão não, porque essa não é a minha função, mas eu estou aqui do seu lado dizendo, é por aqui, igual um personal trainer faz, né, com o seu aluno, ou como a gente que é pai e mãe faz com uma criança, que a gente não consegue andar pela criança. Às vezes a gente até pega no bracinho e vai conduzindo, mas
É ela que tem que aprender a andar. A gente apoia no processo, mas a gente aponta os caminhos. Por quê? Porque a gente já passou por isso. Então, quando a gente tem um mentor, a gente tem alguém que está ali dando o caminho certo, ao invés da gente ficar preso no labirinto sem saber direito para onde ir, para onde vai, errando e acertando. A gente encurta caminhos, a gente ganha tempo. Tá? Eu falo isso porque eu sou uma mentora, mas eu também tenho outros mentores que me dão direcionamento. Tá? Acesse o seu próximo nível sendo protagonista da sua vida antes do carnaval chegar. Se o ano para você, como a maioria dizem, começa depois do carnaval, qual é a pessoa que você tem que estar, né, transformada ou já no caminho de transformação em março de 2025? São as atitudes e os caminhos que você escolher a partir de agora. Dizem que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Saiba eleger quem são as pessoas que você quer andar junto a partir de agora. Eu quero andar junto com você. Não é como eu ando junto com outras mentoradas, como eu ando junto com os meus mentores. Porque se eu almejo e eu modelo, ou seja, eu vejo aquelas pessoas, porque assim, gente, o sucesso ele não é uma receita de bolo. Ó, vou te dar um método para receita de bolo. Não. Mas o sucesso ele deixa rastros. Então, quando eu elejo quais são as pessoas que estão onde eu gostaria de estar e eu passo a modelar e entender o que elas fizeram, eu quero andar junto com essas pessoas. Né? Eu quero estar com essas pessoas nessa mesma ambiência para poder eu evoluir, para poder eu avançar, para eu poder entender. Peraí, porque às vezes a gente vê alguém que tem sucesso, a gente tem que analisar pessoas em dois níveis. Às vezes você vê alguém que prosperou financeiramente, porque a mentalidade brasileira é assim, né? Se está andando num carro bom, se está com um relógio bom, se está num apartamento bom, nossa, fulano até um dia desse não tinha dinheiro, agora tem, o que é que está fazendo? Coisa boa não deve ser. Por quê? Por que eu não posso ter um trabalho que eu ganhe dinheiro, que eu cresça e que eu prospere? Por que não? Porque a gente que é brasileira, às vezes a gente tem essa crença limitante que nos foi colocada para que a gente não pense tanto em prosperar. Mas por que eu não penso no segundo nível? Então, se eu vejo alguém, por exemplo, que mora num apartamento, num local super legal, que tem alguma coisa, algo bem material, eu olho para essa pessoa e fico pensando, o que essa pessoa fez para conseguir? Por que ela tem isso e eu gostaria de ter ou ainda não tenho? O que eu posso fazer para conquistar? Isso não é invejar alguém, isso é você modelar alguém. É você desejar, porque inveja é quando você não tem alguma coisa e você não quer que a pessoa tenha. Mas quando uma pessoa tem algo e você quer ter também, quer entender, quer observar quais caminhos essa pessoa seguiu, né? Isso é o que vai fazer com que você chegue lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Abílio Diniz, um grande empresário, veio a óbito esse ano. E eu lembro que quando ele faleceu, eu fui no Instagram dele olhar algumas fotos. E se eu não me engano, a última foto, ou a penúltima foto que ele postou na mesa de trabalho dele, tinham vários livros na mesa. Sabe o que eu fiz? Eu printei essa foto e eu fui atrás. Quais eram os livros que estavam em cima da mesa do Abílio Diniz? Porque eu acho ele um dos maiores empresários do Brasil, né? Então, assim, eu fui modelar, tô dando um exemplo para vocês, tá? Assim como eu vejo algumas pessoas que estão, sei lá, tendo sucesso em alguma coisa, eu falo, poxa, essa pessoa se comunica tão bem, onde você fez esses cursos? Onde você estudou para se comunicar muito bem? Poxa, você fala esse idioma também, onde você estudou? O que você fez? Qual foi o seu passo a passo? Então, às vezes a gente olha uma pessoa, mesmo que a gente não goste dessa pessoa, mas se os resultados dela são inquestionáveis, você gostaria de ter resultados semelhantes, por que você não passa a entender o passo a passo, não entende o rastro que esse sucesso deixou? Porque o sucesso ele deixa essas pistas do meio do caminho, tá bem? E no método ACT eu quero dizer que você vai ter, quem fizer parte de aplicar, de entrar nessa aplicabilidade diária durante esses 3 meses que nós andaremos juntos para aquelas pessoas que querem estar um pouco mais próximas, aplicando o método ACT, o método ACT na sua vida comigo, as pessoas vão ter mais confiança, né? E vão acreditar mais em si mesmo, no seu próprio potencial. Gente, a quantidade de pessoas que quando responderam a nossa pesquisa falaram que um dos maiores desafios eram a confiança e a autoconfiança. Eu falo para vocês que você quer ser protagonista da sua história, a gente consegue trabalhar para que você ative o modo confiante na sua vida, tá? Você com certeza tem resultados incríveis até aqui, só que você não consegue observar e perceber. E a gente vai destravar isso em você, tá? Pessoas falando que não tem coragem para trocar de profissão, mudar de profissão. Calma, se você tiver a confiança, a autoconfiança e a clareza de saber do que você é bom e do que você não é bom, porque, gente, a gente não é bom em tudo. Tem muita coisa que eu sou boa, poxa, eu sou boa pra caramba, eu sei reconhecer. Mas tem muita coisa que eu sei que eu tenho que melhorar.
Tem muita coisa que eu falo, gente, isso aqui eu não tenho muito conhecimento, eu tenho que ir atrás. Então, quando a gente tem clareza do que a gente conhece, do que a gente não conhece, do que a gente tem que melhorar, isso nos dá mais autoconfiança para a gente buscar o que a gente realmente deseja. Ser protagonista das suas vidas, né, e saber tomar a rédea da tua vida mesmo, da tua história, saber fazer as escolhas certas para você poder assumir o futuro, vai ser uma das capacidades que você, quando aplicar o método ACT na sua vida, você vai ter essa clareza. E eu falo com vocês, a transformação que vai acontecer na vida de vocês vai ser brutal, que as pessoas vão falar, nossa, fulana tá tão diferente, e vai ser ótimo você ouvir isso, sabe por quê? Porque você vai estar mais forte, você vai estar mais fortalecida, com mais autoconfiança. Quando você tem mais autoconfiança e clareza do que você quer, do que você não quer, é como se tivesse uma luz dentro de você que, ó, irradia isso pra todo mundo, tá? E as pessoas que nem têm tanta autoconfiança assim, aquela luz até queima um pouquinho o olho, ofusca, mas tá tudo certo. Vai e continua. Tá? As pessoas que estiverem mais próximos a mim com o método ACT vão ter clareza nos seus objetivos, vão conseguir identificar com precisão o que querem alcançar. E não somente o que querem alcançar, porque isso a gente até consegue mapear, mas é o como alcançar, o que eu tenho que fazer para alcançar esses objetivos, o que eu quero na minha vida pessoal, mas principalmente na minha vida profissional. Como que eu faço para realmente chegar lá onde eu realmente desejo? Vai desbloquear o potencial, ou seja, essa pessoa vai conseguir explorar ao máximo as suas capacidades e talentos, porque, gente, às vezes, a gente tem algumas capacidades ou alguns talentos que a gente foi deixando eles de lado, a gente parou de dar atenção para eles, porque a gente foi direcionado para fazer um outro trabalho, ou a gente parou para se dedicar a outras coisas, e deixamos de ver o que a gente tem de conhecimento e de talento, tá? E aí, se a gente conseguir potencializar o que você realmente é muito bom em fazer, com uma disciplina, com uma constância, junto com o talento, aí já era, meu amor. Aí você derrota que, independente da profissão que você queira, se você realmente gostar do que faz, tiver propósito, clareza e constância, você voa longe. E ganhar dinheiro é o seguinte, ganhar dinheiro não, porque quem ganha dinheiro é menino. Minha filha pede dinheiro, a fada do dente vai lá e dá. É fazer dinheiro. Como você pode fazer dinheiro com algo que você realmente gosta, ama, conhece e tem um know-how, mas tem a constância. Porque o problema de muita gente é que começa, mas desiste. Começa, mas desiste, porque imediatista, quer resultado de maneira imediata. E as coisas não funcionam dessa forma. Um grande incêndio acontece com uma pequena faísca, com um pequeno gesto que acontece para depois expandir. Então, que o teu grande incêndio comece hoje tomando a decisão de andar junto comigo, para que eu esteja do seu lado, sendo sua mentora, para que você de fato seja protagonista da sua própria história. Porque eu não falo sobre um curso que eu vi, nem sobre um livro que eu li, nem um filme que eu assisti. Eu falo sobre o que eu vivo há mais de 4 anos, tá? Você vai conseguir conquistar o equilíbrio, né? Buscando harmonia na vida pessoal e na vida profissional. E na vida emocional, gente. Porque assim, eu tenho que saber que eu tenho que cuidar da minha inteligência espiritual primeiro, da minha emocional, para poder depois eu cuidar da minha saúde fisiológica e saber me relacionar e dividir meu tempo na vida pessoal e profissional. Com isso, muita gente que deu certo no mundo corporativo ou no mundo dos negócios, mas que não deu certo na vida pessoal, que não conseguiu construir uma família, que não conseguiu ter filhos, ou até que tiveram filhos, mas não tiveram condições e tempo de se dedicar. E esses filhos, depois na adolescência ou na vida adulta, se tornaram pessoas perdidas, sem propósito, N coisas, né? Então, como a gente que é mulher, principalmente nós somos mulheres, a gente consegue ter esse discernimento para poder se equilibrar na vida pessoal, profissional, na maternidade. Eu falo porque eu vivo isso, eu me relaciono com uma pessoa há 17 anos, o que hoje isso é raro no mercado, eu sei. Tá? Eu tenho 2 crianças lindas e que, graças a Deus, elas têm, eu trabalho muito com ela a habilidade de inteligência emocional, porque com esse negócio de inteligência artificial, gente, existem algumas profissões e habilidades que no futuro nem vai precisar mais, porque a IA vem aí para substituir. Eu consigo me dedicar à minha vida espiritual, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre presente nas orações, nas missas, etc. Mas eu consigo me dedicar ao meu trabalho também. Então, é sobre a gente equilibrar os pratinhos. Então, no método ACT, eu vou apoiar você trazendo ferramentas, né? Todo passo a passo de coisas que eu já aplico na minha vida. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua condição. Mas lembra que não é sobre condição, é sobre a decisão que você toma. E aí a gente tem que entender como você, dentro das suas condições, pode tomar as decisões certas para que você chegue onde você realmente deseja, tá? Por quê, gente? Essa frase é uma frase de autoria minha, tá? Do meu livro, inclusive eu encerro o meu livro com essa frase. Esse livro é fantástico, gente.
Tem muitas frases importantes aqui. Eu encerro na última página 137, com essa frase. Nunca se esqueça de que o mundo é grande, mas você também é. Eu falo isso pra vocês porque eu viajo muito o Brasil e fora do Brasil. E, gente, esses dias eu falei pro meu marido, eu falei, Eduardo, o mundo é mundo em qualquer lugar do mundo. Ou seja, por mais que mude a cultura, mude o idioma, mude a moeda, tem coisas que, né, os desejos, os anseios do ser humano, geralmente eles são muito próximos, claro que com as suas devidas diferenças culturais e realidades, etc. Mas no final do dia a gente quer ser feliz, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir realizado, a gente quer se sentir prestigiado, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer viver uma vida com propósito, a gente quer se sentir realizado mesmo, né? E o mundo ele é grande, sim, mas a gente também é. A gente tem condição de fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente se propõe a pagar o preço para a gente ser protagonista da nossa própria história. E, gente, o sucesso de ser protagonista não é um título, não é algo que você compra e acabou. É como se fosse um aluguel, é o que eu faço todo dia para me manter, né, nesse patamar, fazendo o que eu faço. É a minha constância. Eu quero viver muitos anos pela frente, passar dos 100 anos, tá bem? Mas longe de morrer, vou até pegar uma madeira aqui, ó, para dar uma isolada, mas se eu morresse hoje, eu já teria realizado muita coisa na minha vida. Muita, mas muita mesmo. Tem 1000 coisas que eu quero realizar. E vou realizar. Ó, Deus, te amo. Demora muito pra gente estar junto, tá, querido? Por enquanto eu vou mantendo essa relação assim que tá dando super certo. Mas eu tenho certeza que no dia que eu partir, eu vou partir consciente de que eu fiz e que eu vivi um trabalho, uma família, um legado que eu realmente acreditava. Algo que eu criei pra mim, não que as pessoas idealizaram pra mim. Isso já aconteceu no passado, mas eu consegui ajustar a rota no meio do caminho e ressignificar o meu trabalho, meu relacionamento com o meu marido, porque nem tudo é um sal de brigadeiro, né? Faz parte, a gente sempre tem os desafios familiares, inclusive. Desafio de maternidade, porque ser mãe, gente, ser mãe é diferente de ter filho, né? Então, como eu posso ser protagonista sendo uma boa mãe? Porque quando você tem criança em casa, não é sobre você... É sobre você entender que você é a mãe dele, né? Então, assim, você tem essa responsabilidade. E isso eu consigo, graças ao meu método ACT, buscar esses equilíbrios nesses pratinhos, tá? Como será a mentoria para as pessoas que quiserem dar um próximo passo e andarem junto comigo? De estarem comigo, ativar os ambientes que eu vou, estar nos eventos que eu frequento, conhecer as pessoas, fazer networking, que quiserem estar junto comigo nesse movimento de protagonistas que acontece no mundo inteiro. Afinal de contas, eu tenho impactado a vida de mulheres que querem ser protagonistas, não somente aqui no Brasil, nem no estado de São Paulo, mas pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Afinal de contas, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho feito isso. Primeira coisa que você vai ter, vão ser 6 encontros durante 3 meses, tá? Ao vivo, online, que eu estarei junto com vocês em grupo, dando esse direcionamento. Primeiro encontro, algo mais importante que a gente vai trabalhar é você ter clareza do que você realmente quer ir, para que lado você vai. Então a gente faz essa clareza, fez esse discernimento, a gente vai para o segundo passo, que é o planejamento, porque eu preciso planejar bem, eu não posso sair fazendo tudo de qualquer maneira, não, eu tenho que ter um passo planejado, step by step, um passo de cada vez, tá bem? O segundo passo é a execução, e gente, a execução é onde mora o problema. Às vezes, as pessoas, elas têm clareza, lembra que eu falei que é um processo? Então, passou pela etapa da clareza. Agora eu entendi meu propósito, agora eu entendi o que eu quero, lapidei, vamos. Agora eu vou planejar. Planejei, papapá, não executa. E é essa parte da execução que é fundamental, que é o fazer acontecer. Por exemplo, você pode até ter um objetivo, você pode até ter uma clareza. Ah, eu quero emagrecer. Eu vou fazer um planejamento. Eu vou na nutricionista. Fui, beleza. Passou uma dieta pra mim. Ok. Vou me matricular na academia. Ok. Vou contratar um personal trainer, ok. Vou comprar as vitaminas, vou comprar os suplementos alimentares, as proteínas. Beleza. Só que se você não executar, se você realmente não seguir aquele cardápio que a nutricionista te passou, se você realmente não tomar as proteínas, os suplementos que você comprou, se você realmente não treinar 5, 6 vezes por semana, 4 vezes o que tenha sido o seu direcionamento, você não vai ter resultado. Por quê? Porque você teve falha na execução. E é na execução que mora o perigo, quando a gente realmente não segue a risco que tem que ser feito. Depois, a gente vai cuidar da saúde emocional. Gente, o que eu tenho visto de pessoas
executivos, empresários, pessoas que não trabalham, pessoas que trabalham, pessoas de alto escalão, independente da sua faixa de nível social, que a saúde emocional está fragilizada, pós-pandemia, sem propósito, por N coisas que passaram. Então, gente, a gente precisa se fortalecer muito na saúde emocional e ter a isenção emocional de saber que alguns desafios, algumas críticas que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas no meio do caminho para depois lá na frente retomar, para poder a gente chegar onde a gente quer, para poder a gente realmente ter esse protagonismo de fato na nossa vida. Então, eu estarei junto com você, te mostrando que sim, calma, isso pode acontecer, mas você tem que estar com uma saúde emocional bem forte. Porque se você estiver bem emocionalmente falando, espiritualmente falando, você fica gigante e o que vier, você passa por cima, você tratora, você pula, você dribla, você enfrenta, mas você vai continuar indo para cima. Renovação, né? Você vai ter que se renovar, porque você vai ter que entender que a pessoa, que você vai entender qual é o tipo de pessoa que você precisará tornar a ser, né? Que tipo de leitura, que tipo de curso, que tipo de ambiente, que tipo de hábito, que tipo de disciplina você vai ter que ter na sua vida para que você realmente torne-se uma mulher protagonista da sua própria história, tá bem? Porque é uma transformação que vai acontecer. E resultados, gente, essa é a melhor parte. Quando a gente começa a ter esses micro resultados, porque assim, são a pequenas somas de micro resultados que faz com que grandes resultados aconteçam. E é gratificante, não tem nada melhor do que a gente conseguir uma coisa e falar, mérito meu, eu fui pra cima, eu fui lá e eu fiz acontecer. Isso daí é impagável, tá? Isso aí não tem preço, isso aí é algo fantástico que eu vivo na minha vida. E assim, eu falo pra vocês, por exemplo, pequenos resultados. Agora que eu vou tomar posse numa academia de letras, eu falei, nossa, eu não acredito que as pessoas um dia já falaram, nossa, Fernanda vai escrever um livro, agora eu vou entrar numa academia de letras. Imagina, né? Quando eu tirei meu passaporte italiano, por exemplo, há 2 meses atrás que eu cheguei e entrei na Europa com passaporte italiano, que eu participei por um processo que eu tive que aprender a falar italiano fluente. Foram 7 anos no processo para tirar a cidadania, mas na hora que eu cheguei na Europa com aquele passaporte vermelho, que abriu os portões, eu falei, agora eu sou cidadã europeia. Não porque alguém me deu esse passaporte, não porque alguém me deu esse título, mas porque eu fui atrás, tá? Então, assim, as pequenas conquistas que a gente vai tendo, né, que é fruto do valor que a gente gera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aprendam a ser pessoas interessantes, não pessoas interesseiras. Pessoa interesseira é aquela que chega, quer saber ali, quer colar e não. E ser uma pessoa interessante é uma pessoa que agrega valor, tá? Por exemplo, eu estava no evento da Rota da Empreendedora, nós fizemos um evento no domingo, mais de 1000 pessoas no auditório, vários palestrantes, e eu abri o evento da Rota da Empreendedora. Por quê? Por que a Mayara Marinov, que é uma das idealizadoras do programa, me direcionou para eu abrir a palestra, com ela palestrando, Marcelo Roxo palestrando, Bárbara Barroso, Conrado Adolfo. Por que eu abri? Porque eu gerei valor. Porque ela entendeu que o conteúdo que eu tenho para passar é para destravar, para que as pessoas decidam, né, então, virar protagonistas. Então eu comecei o evento abrindo, elevando o nível de consciência das pessoas para depois vir a parte técnica, vir a parte, né, importante também dos outros palestrantes incríveis. É sobre você saber gerar valor. Por que as pessoas vão te convidar para alguns lugares, para alguns eventos? As pessoas me chamam, né? Por quê? Porque eu gero valor para essas pessoas. Eu não estou falando que é gerar dinheiro, gerar valor é muito mais, né? E eu me aprofundo nisso, como gerar valor no método ACT. Todos os encontros, né? Fora tudo isso que eu falei, desses 6 encontros que a gente vai trabalhar bem, tema de saúde emocional, de execução, de clareza, da parte emocional, enfim. Eu vou oferecer uma consultoria online e individual para as 10 primeiras pessoas que tomarem a decisão hoje de andarem junto comigo, para aquelas pessoas que querem ter a Fernanda Cordeiro, a Nanda Cordeiro como mentora de suas vidas, como mentora dos seus negócios. Então, as 10 primeiras pessoas, tá bem, vão ter esse benefício de ter uma consultoria individualizada para eu entender no momento que você está hoje, para onde você quer ir. Isso aqui é um presente excelente, a minha mentoria individual custa R$ 7.500, tá? Já estou até adiantando, mas isso aqui é um presente para as pessoas que estarão comigo, as 10 primeiras que tomarem essa decisão. Vocês vão ter acesso a um grupo VIP no WhatsApp para que vocês possam ter network, tirar dúvidas e receber conteúdos importantes de mercado, de atividades que vocês precisam fazer. Isso aqui vale ouro. Dizem que 85% dos negócios, das coisas que a gente faz, é pela ambiência, pelas pessoas que a gente conhece.
network é uma grande cereja do bolo que as pessoas vão ter que me tiverem como mentora de negócios. Inclusive, eu vou fazer um evento muito grande aqui em São Paulo, no dia 20 de fevereiro, e essas pessoas naturalmente já estarão convidadas para terem acesso a esse grande evento que vai acontecer aqui em São Paulo, tá bem? E as 10 primeiras pessoas vão receber o meu livro em casa, autografado, tá? Como dedicatória, o livro A Protagonista, ou aquelas pessoas que quiserem se aventurar no inglês, com o livro The Protagonist, que eu vou mandar para vocês também, tá? Vocês podem escolher, vão receber de presente, tá? Aquelas somente as 10 pessoas, tá, gente? Que tomarem a decisão mais rápida. Então, assim, você não pode ficar de fora, tá? Você vai ter acesso também a todas as aulas que a gente subir na plataforma Kiwify, junto com os mentores internacionais que eu tenho na minha rede. Então, você vai ter aula com mentores que moram nos Estados Unidos, que entendem do mercado como funciona. Você vai ter aula com mentores que são de Portugal ou de outras regiões do Brasil. Por quê? A gente não é bom em tudo, a gente é especialista em alguns temas. Então, eu vou trazer pessoas que são especialistas em mercado financeiro, né, na parte de gestão financeira, para mentorar vocês, aulas com vocês, pessoas que têm também know-how sobre autoliderança, liderança assertiva, tá? Pessoas que sabem trabalhar bem com a parte de marketing digital, mídias sociais, pessoas que sabem trabalhar também com a questão da autoimagem. Então, a gente vai ter um intercâmbio aí com mentores nacionais e internacionais que vocês terão acesso. Vocês vão ter acesso a esses 6 encontros online ao vivo que acontecerá comigo, iniciando agora no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, está bem? Grupo VIP de network, que eu falei para vocês, né? Que isso vale muito. Gente, você ter acesso a algumas pessoas, isso abre portas, gente, que vocês não têm noção, né? Quando você tem acesso a algumas pessoas, alguns players, algumas pessoas que você teve acesso por fulano, sabe? Isso ajuda bastante. E o livro autografado, como eu já falei. Essa minha mentoria custa R$ 1.997. Porém, a gente tá com um preço super agressivo somente para as pessoas que estão participando aqui, tá? Dessa live, que vão receber o link agora no nosso grupo. A gente vai colocar agora. Quem tá no Instagram, no link da bio, a gente acabou de subir, certo, time? A gente acabou de subir lá. Vocês vão ter acesso a tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 49,90. Ou seja, o que você faz com R$ 49,90? Você que é mulher, você faz uma unha, né? Você vai no McDonald's comer um Big Mac. Gente, R$ 49,90 para você ter acesso a todo esse conhecimento, a todo esse network, a todo o aprendizado que eu tenho para passar, é um presente, tá? De Light November. Não vou nem falar Black November, que é o novembro preto, não. É de luz, Light November. Sabe assim, toda luz, todo direcionamento é um presente para você. Você que, né, vai receber tanta oferta por aí para você comprar roupa, sapato, não sei o que, coisas que são tão efêmeras, passageiras. Eu vou falar para vocês. Se você investe em você e você tem conhecimento, você aumenta o poder de compra. Porque o teu poder de compra está relacionado ao teu poder de venda. Quanto mais você sabe vender algo, mais você tem dinheiro no seu bolso para você poder comprar algo. Eu abri mão, né? Tenho aberto mão, enfim, de alguns prazeres imediatistas para construir coisas que vão, algo que vai me levar muito mais além. Eu nunca investi tanto em viagem, curso, em aprendizado, em conhecimento, em testar modelo. Vou falar para vocês que esse ano eu devo ter investido mais de R$150 mil em me aperfeiçoar. E quem convive comigo fala: como a Fernanda Cordeiro, a Nanda Cordeiro está diferente. Eu até postei hoje cedo no Instagram um depoimento que é a Bárbara Barroso, uma grande referência no mercado europeu, em Portugal, né? Eu a conheci numa viagem de negócios em Dubai em 2023 e ela também palestrou domingo na Rota da Empreendedora. Ela até fez um vídeo falando a grande mudança e transformação que eu tinha, porque antes eu estava muito focada em desenvolver BioBag, a minha empresa, graças a Deus, ela está crescendo muito, está indo super bem, mas na grande transformação que eu tenho hoje, com esse legado, com esse propósito, com esse trabalho que eu estou fazendo. Se você quer ajudar a transformar uma sociedade, não espere que o governo faça isso, faça você. Eu estou aqui, de fato, para apoiar aquelas pessoas que querem realmente dar um próximo nível, que querem dar um próximo passo, aquelas pessoas que querem investir em você, tá? Em si mesma. Então,
Está aqui a oferta, tá? Ou 497 à vista para andar junto comigo durante pelo menos 90 dias. E também terá acesso, deixa eu ver aqui se o time colocou não, e também terá acesso durante um ano, durante 12 meses, a todos os cursos que forem colocados na plataforma. Inclusive hoje, quem fechar já vai ter acesso ao curso Método MTV, que é um curso que a gente tem que fala sobre mentalidade, qual é a mentalidade que você tem que ter para você que quer empreender, né? O T de Time, que é de gestão de tempo, e o V de vendas. Você tem que saber trabalhar com vendas, independente de qual seja a sua profissão. Então você já vai iniciar para ir tendo todo esse preparo antes do nosso primeiro encontro online. Você vai ter acesso ao Método MTV. É uma oportunidade muito especial que a gente preparou para vocês. Invista em você, porque você dará o maior retorno para você mesmo. São 12 parcelas de R$ 49,90, ou seja, aqueles R$50, é aquela onça que você está investindo mensal. Gente, R$50 parece brincadeira que o time colocou isso aqui, mas é realmente para poder você crescer e prosperar. E a gente está no próximo nível. Você que adora viajar, eu quero você junto comigo nas viagens nacionais que a gente faz, nas viagens internacionais, eu quero ver você fortalecida. E não depende das condições que você tenha hoje, depende das suas decisões. Decida investir em você, porque você dará o melhor retorno para você. Se você não investir em você, ninguém vai fazer isso por você, pode ter certeza. As pessoas vão poder fazer tudo por você, menos a sua parte. Eu estou aqui e eu digo que nesse combinado, 50% do tempo, eu vou dedicar 50%, assim, para você chegar e ter o seu resultado, 50% depende de mim e 50% depende de você. E desses 50% que depende de mim, eu vou dar os meus 100%, eu vou dar o meu melhor. Porque quando eu entro numa coisa, eu não faço de qualquer jeito. Eu não faço para perder, eu faço para ter resultado. E o teu resultado, você ser protagonista, é o que vai validar todo o meu método, fazer com que você seja protagonista da sua própria história, tá bem? Aqui, algo muito importante, deixa eu ver aqui, a equipe me entregou aqui, deixa eu ver. Como você quer ser protagonista da sua vida, é muito importante você saber quais são os caminhos. Como você, é o passo a passo, tá? Não é só tomar a decisão, tá, eu quero ser protagonista e aí. É como eu me torno protagonista da minha própria história. É o como, é esse passo a passo que você vai ter junto comigo e com outras mulheres que já fazem parte desse movimento no Brasil e Brasil afora também, tá? Eu espero que você tome a melhor decisão para você tornar-se protagonista da sua própria história. Você que se sente que não está pronto, que não pode, que acha caro R$ 49,90 investir em você, tá tudo bem. Continua me seguindo no Instagram, nas redes sociais. Eu estarei aqui continuando com o meu trabalho, com o meu propósito. Mas aquelas pessoas que querem dar um próximo passo, que querem crescer, que querem subir de nível, que querem fazer com que 2025 seja o melhor ano da vida delas, esse desejo não será apenas seu, será meu também. Nós estaremos juntas, nós estaremos juntos nessa jornada. E acredite em você, você nasceu para prosperar, você pode ter sucesso, você pode fazer uma transição de carreira, você pode empreender, você pode, né, se permitir a ser protagonista da sua vida. Se a vida for um palco e você até hoje foi apenas figurante, deixa esse papel de lado. Se você foi um ator coadjuvante, deixa esse papel de lado. Se você foi um antagonista, o maior vilão de si mesmo, deixa esse papel de lado e assuma aquele lugar que é seu. Torne-se protagonista da própria história, porque o mundo é grande, mas você também é. Eu te espero numa próxima etapa. Muito obrigada por você que ficou aqui comigo até agora. Gratidão e eu te espero tornando-se protagonista da sua própria história. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.